pedir para você abrir sua Bíblia. I'm going to ask that you open scripture. Mateus, Matthew. Mateus 14, Matthew 14, verses 22 até o 31. until 31. Amém? Amen. Nós vamos ler Mateus 14, do 22 ao 31. Todos encontraram? Amém? É um texto conhecido. It's a very known scripture. Eu creio que todos conhecem, já ouviram I believe all have heard esse texto. this text. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Immediately Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, Enquanto ele despedia a multidão, while he dismissed the crowd. tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. And after he dismissed him, he went up on the mountainside by himself to pray. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, Later that night, he was there alone. mas o barco já estava a considerável distância And da the boat terra, was already a considerable distance from land, sendo levado pelas ondas, buffeted by the waves, porque o vento soprava contra ele. because the wind was against it. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Lord, if it's you, Peter replied, "Tell me to come to you on the water." E Jesus respondeu: "Venha." Come, he said. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Mas quando reparou no vento, But when he saw the wind, ficou com medo he was afraid. e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." And beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Immediately Jesus reached out to his hand and caught him. "You of little faith," he said, why did you doubt?" Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nessa hora nós colocamos diante do Senhor esta palavra. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Que o Senhor continue falando conosco. Queremos ouvir a sua palavra, Senhor. Queremos conhecer mais o Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então, essa palavra, essa passagem é uma passagem conhecida. So this de passage todos. is a very well-known passage by all. Amém? Amen. Nós podemos ver aqui essa história We can see this story. antes desse acontecimento. Before this happening, Se nós lemos Mateus 14 inteiro, if we read the whole chapter 14, vamos ver quando João Batista foi decapitado. we can see when John the Baptist was beheaded. E depois disso a palavra diz que Jesus, ele subiu no barco And after this, it says that Jesus went onto the boat e se afastou da multidão. and went away from the crowd. Mas a multidão não queria ficar longe de Jesus. But the crowd didn't want to be away from Jesus. E a multidão começou a acompanhar Jesus And the pela crowd terra. started to follow Jesus. Quantos querem ficar longe de Jesus? How many want to be away from Jesus? Alguém quer ficar longe de Does Jesus? people want to be away from Jesus? Não. No. Eu também sou como esses. I'm just like you guys. Eu creio que nós aqui hoje somos como esses, I amém? believe that we are just like this crowd. Que queremos cada vez mais ficar perto de So we Jesus. want more and more to be close Ficar to Jesus. juntos, juntinhos de Be Jesus. very close to Jesus. Amém? Amen. E a multidão acompanhava e Jesus teve compaixão dessa multidão. And the multitude was following Jesus, and Jesus had compassion for them. E Jesus
falando com a multidão. and Jesus speaking to the crowd. E a hora foi passando, Time went by, foi chegando a noite. and it started to get dark. E um dos discípulos veio e disse: Senhor, despede essa multidão, And one of the disciples came and said, "Tell the crowd to go away, porque eles vão voltando pro caminho. because they're going back. E where aí they came from, encontram algum lugar que possam comprar alguma comida para comer, que eles estão com fome. and then they'll find a place where they can buy food because they're hungry." E aqui nós podemos ver Jesus quando ele multiplicou os pães. And then in the same chapter, we can see where Jesus multiplied the fish and the bread. Jesus disse assim: não, Jesus said não, like this, né? Nós vamos dar de comer essas pessoas. "We're going to feed these people." Todos já ouviram essa passagem, amém? All have heard this Jesus story, correct? multiplicando os pães. Jesus multiplying the E the bread. Jesus opera um milagre. And Jesus does a miracle. Multiplica os pães, os peixinhos. He multiplies bread and fish, E dá de comer toda aquela gente. and he feeds the 5,000. E eu usei esse texto de Mateus 14, 22 And I use this text of Matthew 14:22, e dei um título para a mensagem de hoje. and I titled my message tonight. E eu coloquei assim: nós não podemos deixar And I called it, "We cannot let as crises the crisis nos afundar. drown us." Amém? Amen. Amém? Porque esse texto nos mostra que é fácil Because this text shows us that it's very easy quando nós estamos com Jesus when we're with Jesus, e bem com and Jesus. very good with Jesus. Quando nós estamos na presença do Senhor, When we're in the presence of the Lord, quando não há falta de nada, when there's nothing missing, quando não existe dificuldade, when there aren't any difficulties, quando não existe gigante à minha when frente, there aren't any giants in front of quando me, o mar está na bonança, when the sea is very calm, é fácil. it's very easy. E quando Pedro, And when Peter, olhamos para Pedro nessa when we look passagem, to Peter in this passage, Pedro estava junto com Jesus. Peter was with Jesus. Pedro viu Jesus operando milagres. Peter saw him doing miracles. Pedro não estava como nós hoje aqui, que Peter nós was temos not like us today, o Espírito Santo. who have the Holy É Ele que Spirit. nos convence. And he is the one who O Espírito convinces Santo us. é Ele que nos dá essa certeza The Holy Spirit is that gives us this que certainty eu estou sentindo aqui. that I am feeling right E eu now. sei que você está sentindo I aí. know that you're feeling as well. Sabe, eu me sinto assim arrepiado. I feel goosebumps Porque a presença dele está aqui. because His presence is Eu here. não posso vê-lo, I can't see Him, mas eu sei que ele está but I aqui. know that He's here. Você não pode ver, You can't see Him, mas ele está but aqui. He is here. Jesus Cristo está aqui. Jesus Christ is here. O Espírito Santo está aqui em The nosso Holy meio. Spirit is here amongst us. E é fácil And quando it's nós, easy, como esses discípulos, like these disciples, que podiam tocar em Jesus. that could touch Jesus. Não era um sentimento como nós espiritual, It wasn't a spiritual feeling, mas that eles we had, tinham Jesus como homem do lado but deles. we had the physical being of Jesus. with Eles them. podiam tocar em Jesus. They could touch Jesus. Eles podiam, como João, deitar, se reclinar no colo de They Jesus, no could be peito like de John and Jesus, put his head on his shoulder. sabe? Mas então Pedro, nesse momento, But Peter, in this moment, gritou a Jesus: cried out to Jesus, se é o Senhor, "If it's you, Lord, manda que eu vá ter contigo. tell me to walk to you." E Jesus disse: venha. And Jesus said, "Come." E Pedro saiu andando sobre as águas. And Peter started to walk on the O water. único homem que andou sobre as The águas. only man that walked on water. Mas nós vimos aqui que em determinado momento, But we see here that at the moment, Pedro entrou numa crise. he went into a crisis. Ele começou a ver uma tempestade, He started to see a storm, o vento, the wind, o mar, the sea, e ficou com medo. and he became afraid. E a palavra diz que Pedro começou a afundar. And the word says that he started to drown. Amém? Amen. Não é isso que a palavra diz? Isn't that what the word says? Então eu vejo que crises, querido, So I see that crisis. crise, ela pode nos levar para dois lugares. It can take us to two places, Ou melhor, a crise or better, the nas crisis nossas vidas, in our lives. que se a crise não chegou na sua vida, If the crisis hasn't come você upon your pode life ter yet, certeza you can be certain que um dia ela vai chegar. that it will come one day. Ninguém está livre Nobody is free de passar por uma crise. from crisis. Eu já passei por crises na I've minha gone vida. through crisis. Eu creio que vocês que estão aí aqui hoje I believe já that you passaram here por crises na tonight sua vida. has already gone through crisis. E a diferença da crise, And the difference in crisis, ou melhor, me perdoe, a crise serve para nos impulsionar. and the crisis serves to push us. Agora sim, a diferença The difference está em mim e em você, is in you and I, de decidirmos, of deciding, de nos posicionarmos positioning ourselves, e tomarmos uma decisão and making a decision para onde essa crise vai nos levar. where that crisis will take us. Se ela vai nos impulsionar If
that pra case cima, is going to take us forward, ou vai nos impulsionar para baixo. or is it going to take us down? Amém? Amen. Então, não deixe So don't let que as crises that the crisis na sua vida, in your lives, não podemos deixar nas nossas vidas we can't let in our nos lives afundar. drown us. take Sabe us por down. quê? Porque aquele que diz, vem em meio à tempestade, Because the one that says, come amongst the storm, é o Deus que tem tudo em suas mãos. is the Lord that has all things É o in Deus his que palm. pode todas as It's the coisas. Lord that can do all Porque things. o Deus que eu e você Because servimos the God that you and I serve é o Deus que a tempestade obedece. is the God that the storm obeys. É o Deus que tudo obedece. Is the God that all things obey. É o Deus soberano que todo poder está em suas It's the mãos. sovereign God where all power holds. Então, por isso, nesta noite, So tonight, decida-se, decide tome uma posição to be in a position e decida que a crise, and decide that the crisis, se ela chegou if she comes, ou vai chegar na sua vida, or is going to come in your ela life, vai te impulsionar para cima, is going to take you up, para frente, forward, em direção ao seu in alvo, direction to your a goal, Jesus Cristo. to Jesus A Christ. crise não pode nos parar. The crisis cannot stop. Nós não vivemos pela crise. We don't live through crisis. Nós não vivemos por We circunstâncias. don't live by circumstances. Nós não olhamos para o que está ao nosso redor. We don't look at what's around us. Nós não olhamos para as dificuldades. Look at the difficulties. Nós olhamos para o que está além das We dificuldades. look at what is beyond the difficulties. Para o que é maior do que as That is dificuldades. greater than the difficulties. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. The word says that in this world you will have afflictions. E nós temos And we aflições. have afflictions. Nós passamos por crises. We go through crises. Mas a palavra But diz, the word o says, Senhor diz, the Lord says, eu venci o mundo. I overcame this Amém? world. O Deus que vive em mim e você, The Lord that lives in you Ele and venceu o I, He mundo. overcame this world. Então eu e você So you, vamos vencer esse so you mundo. and I will also Amém? overcome this world. Então Amen. não deixe que a crise te afunde. So don't let the crisis drown you. Lucas 8, Luke 8, do 43 ao 48. 43 to 48. Marcos 5, Mark 5, do 25 ao 34. 25 to 34. Também nos mostra uma história Also shows us the story de alguém que passava por uma of crise. someone who was going through crisis. Mas ela agiu de uma maneira diferente But nessa she crise. acted in a way that was different. She had a disease that she bled out. Amém? Amen. Essa mulher tinha esse fluxo de sangue. E a Bíblia não diz que essa mulher tinha um fluxo de sangue simplesmente. And the Bible doesn't say that she only had this disease. Essa mulher, a Bíblia diz que por 12 anos The Bible says that for 12 years ela sofria com she esse fluxo suffered de with sangue. this disease. E na época que essa mulher sofreu com And esse at the fluxo de time when she sangue, was suffering from that disease, a mulher, como ela, era considerada impura. she was considered impure. Essa mulher não podia estar no meio das She pessoas. couldn't be around other people. Ela não podia estar aqui como nós estamos hoje. She could not be like we are Ela today. tinha que estar separada, She had to be separated porque ela é considerada impura. because she was considered impure. Amém? Amen. Então, essa mulher, ela passou por uma crise na vida dela, She went through a crisis in her life, como nós podemos passar. just like we may be able to go through. Essa mulher, ela teve alguns obstáculos. She had some obstacles. E um dos obstáculos que And ela one of teve her obstacles that she had nessa crise in this crisis foi a fraqueza. was the weakness. Nós temos fraquezas. We have weaknesses. E algo que o inimigo, o diabo, ele sabe fazer e muito bem, And something that the enemy, that the devil knows how to do, é nos atingir is to nas nossas fraquezas. use our weaknesses. Nós, nessa sexta-feira, On this past Friday, na célula de jovens, on our Bible study for the youth, depois que terminou a célula, ficou alguns jovens ali after the Bible study was over, there were a few that stayed, e nós começamos a conversar sobre um assunto. and we started talking about a topic. E fomos longe ali naquele assunto. And we were very deep into this topic. Nós falamos sobre o diabo agir nas nossas vidas. And we talked about the enemy acting in our lives. Porque nem tudo é o diabo Because not everything is a devil que vem agir nas nossas that vidas. comes and acts in our life. E o que acontece And what happens? que o diabo usa de circunstâncias que acontecem And na what nossa happens, the vida. devil uses the circumstances. Quando and nós damos espaço para ele agir. we give him space to act. Quando nós damos brecha, né, que nós falamos espaço, para que ele possa agir nas nossas When we vidas. give space for him to do things in our lives. Então muitas coisas que acontecem, So a lot of things that happen, ou melhor, muitas coisas que começam a or acontecer, better, all the things that start to happen,
erradas nas nossas vidas, all the wrong things in our é life, porque nós fizemos algo de errado. is because we did something wrong. Porque nós não pensamos para fazer, Because we don't think before we do it. agimos por impulso, We act on impulse. não consultamos a Deus. We don't consult God. Porque, como foi dito hoje aqui nesse púlpito, Just like it was said here tonight, o Espírito Santo ele nos convence do pecado. the Holy Spirit conveys of the Nós sin. sabemos, We know nós temos o Espírito Santo em nossas that we vidas. have the Holy Spirit in us. Nós entendemos o que é correto e o que não We é correto. understand what is right and what is wrong. Então, muitas vezes So a nós lot of times fazemos o que não deveríamos fazer. we do what we should not be E doing. por isso damos legalidade And that's why we give para que o room diabo possa agir em nossas vidas. for the enemy to act in our lives. Então, essa mulher, como eu falei, ela tinha uma fraqueza. So this woman, she had a weakness. E a fraqueza dessa mulher And the weakness of this woman era física. was physical. Essa mulher tinha um fluxo de sangue. She had a disease in her blood. Ela tinha uma dificuldade física. She had a physical weakness. Amém? Amen. Então, com isso, ela sofria porque tinha que ficar separada. So she suffered because she had to be away from people. Não podia estar com as She pessoas. could not be amongst other people. E eu quero perguntar para você nessa I want noite. to ask you tonight, Você concorda que todos nós you agree that all of us here podemos passar por crises? can go through crises? Amém? Amen. Essa mulher tinha uma dificuldade. She had a difficulty, A fraqueza física. a physical weakness. Qual é a sua fraqueza? What is your physical weakness? Qual tem sido a sua fraqueza? What has been your weakness? Talvez você não tenha uma fraqueza física. Perhaps it's not a physical weakness. Talvez você não está passando por uma enfermidade em seu Perhaps corpo. you're not going through a disease right now. Talvez a sua fraqueza é espiritual. Perhaps it is spiritual. Talvez a sua enfermidade seja espiritual. Perhaps your disease is spiritual. Talvez a sua fraqueza... Você conhece a sua fraqueza. You know what your weakness is. Você sabe aonde você tem fraquejado. You know where you have failed. Amém? Então, a fraqueza, ela é usada para quê? So the weakness is used for what? Para nos parar. To stop us. A fraqueza é usada para tentar nos parar. Our weakness is used to stop us. Para parar sua caminhada com Cristo. To stop our walk with Christ. Você está entendendo? Are you understanding? Amém? Mas sabe o que a palavra do Senhor nos diz? You know what the Word of God says? Sabe o que o nosso Deus nos diz? You know what our God tells Lá em us? 2 Coríntios 12:10, In 2 Corinthians 12:10, o apóstolo Paulo diz the assim: Apostle Paul says, quando eu sou fraco, repita comigo. when I am weak, repeat with me, when I am weak, Quando eu sou fraco, when I am weak, repita comigo, irmão. Quando eu sou fraco, when I am weak, é aí it is then que o meu Deus that my God me faz makes me forte. strong. Amém? Amen. Então, quando nós somos fracos, é aí que o Senhor nos faz When forte. we are weak, that is when God makes us strong. Amém? Amen. Nós temos um Deus poderoso. We have a powerful God. Você tem um Deus poderoso, querido. You have a powerful God. Então, não deixe que o inimigo So don't let the enemy use a sua fraqueza use your weakness para te parar. to stop you. Amém? Amen. Joel 3:10 Joel 3:10 diz assim: says like this. forjai as suas espadas. Você quer abrir? Amém? Joel 3:10. A palavra do Senhor diz assim: forjai as suas espadas das vossas enxadas. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Joel 3:10 says, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weakling say, I am strong. Amém? Amen. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: eu sou forte. Look to the person next to you and say, I am strong. Diga com confiança. Diga: Say it eu with sou forte. confidence, I am strong. Amém? Amém? A palavra forjai aqui, queridos, o significado da palavra forjar The meaning of the word beat é dar por meio do fogo is to give amongst the fire e martelo with a hammer a um metal quente. to a hot metal. Quando a palavra do Senhor diz forjai, The word of God says beat. quando nós entramos numa crise, When we enter into a crisis, eu disse que ela pode nos impulsionar, I said that it can push us, ela pode nos levar mais alto,
and put us forward, mais para perto do Senhor. closer to God. Quando você entende a palavra do Senhor. When you understand the Word of God, Quando você passa a viver a palavra do when you Senhor. start to live the Word of God. A Bíblia diz que por falta de The conhecimento, Bible says, but for lack of understanding, por falta de sabedoria, lack of understanding, o meu povo se perde. my people are get lost. Sabe o que Deus está falando You aqui? know what God is saying here? Não simplesmente você precisa conhecer essa palavra. Not simply you need to know this word. Sabe? Você pode decorar essa palavra. You can memorize this word. Você pode subir aqui e declarar versículos You can come up here and you can cite verses sem olhar para essa palavra. without looking into the Bible. Mas mais do que isso, But beyond that, você precisa you need viver essa to palavra. live this word. O meu povo se perde por falta de conhecimento. My people, they get lost for lack of understanding, Falta de conhecer Deus. lack of knowing God. Como eu disse já outro dia aqui, Like I said the other day here, existem muitos no púlpito there are a lot of people who come up pregando, preaching, falando saying da palavra, about the word sem ter um conhecimento de Deus, without understanding, sem ter uma vida intensa com Deus. without having an intense life with the Nós Lord. precisamos conhecer a We Deus. need to know God. Mais do que ouvir, More than just hearing, precisamos conhecer. we need to know God. E o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. And a lot of people, they get lost for lack of understanding. Porque quando você conhece a palavra, And when you understand você the word, entende quando você entra numa crise, that you will understand when you enter into numa a crisis, dificuldade. in a difficulty. Se você está com Deus, If you are with God, se a sua vida está em Deus, your life is in God, se Ele está na sua if He vida, is in your life, você entra nessa you will dificuldade. enter this difficulty. Mesmo que a tempestade se levante, Even if the storm builds up, mesmo que a sua fraqueza comece a querer se aflorar, even if your weakness wants to overflow, vir para fora a sua fraqueza, come out of you, você sabe you know que Deus não te deixou. that God has not left you. Você sabe que Deus está do teu lado. You know that God is with you. Deus em meio à nossa fraqueza, querido. God, amongst our weaknesses, Ele quer nos fazer fortes. wants to make us strong. Amém? Amen. E forjar é dar forma a um metal. And to be is to give form to metal. Sabe o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro? You know what the Word of God says in 1 Peter? A palavra do Senhor diz ali em 1 Pedro que nós devemos louvar a Deus por uma viva esperança. It says that we should worship the Lord with lively hope. E o Senhor diz ali em 1 Pedro, creio que no 4, 5, I believe it's in chapter 4, verse 5, diz assim que mesmo meus irmãos, that even my brothers and que sisters, por um tempo, um breve tempo, that for a short time vocês sejam contristados, you are conquered, que vocês sejam provados, that you are tested, tempted, como o ouro like gold que é colocado no fogo. that is put into the furnace. E quando ele é colocado no fogo, sabe, irmãos, When it's put into the fire, ele sai dali puro, it comes out pure. ele It sai dali especial. comes out special. Assim é comigo e com você. And it's the same thing with you and I. Mesmo que por um tempo Even if for a little bit, sejamos colocados no fogo, we're put into the fire, como o ouro é feito, just like the gold is made. a minha vida My life, e a sua your vida life, vai glorificar ao is going to Senhor. glorify the Lord, É para que nós possamos ser so that we can be forjados, tomarmos uma forma definitiva. so that we can be put into a form that is definitive. Amém? Amen. Então, não deixe a sua fraqueza So te don't let your dominar. weaknesses dominate you. Entenda uma coisa, Understand one thing. é você que domina, It is you who takes hold. não é ela que te domina. It's not she who takes hold of you. Amém? Amen. Diga ao fraco, eu sou forte. Nós somos fortes em Jesus. Tell the weak that I am strong, that you are strong. O Senhor fez, quando na criação, Deus criou todas as coisas. God made all things. Amém? Amen. Criou o homem, criou a mulher, He made the formou o man, he homem, made the woman, formou a mulher e criou todas as coisas. and he made all things. E disse para o homem assim, And he said to the man, agora domine sobre todas essas coisas. take hold of all things. É nós que dominamos sobre essas coisas. Dominate all things. O domínio está sobre nós. The dominion is upon Amém? us. Amen. Então não deixe que a sua fraqueza te domine. So don't let your weakness dominate you. Um segundo obstáculo que eu vejo que essa mulher enfrentou nessa crise. And the second obstacle that I see that this woman confronted, Essa mulher teve um complexo de inferioridade. she had an inferiority complex. Amém? O preconceito dessa mulher era o quê? O fluxo de sangue. Ela tinha que ficar separada. She had to be separated from people. As pessoas tinham essa mulher People had this people como had her impura.
They saw her as impure. Ela não podia estar junto com as outras She pessoas, couldn't be next to other people. sabe? E eu queria perguntar para você, e And I wanted você? to ask you, what about you? As pessoas falavam dessa mulher. People talked about this woman. As pessoas ignoravam essa mulher. People ignored this woman. E você? And what about you? O que estão falando de você? What are they saying about you? Ou melhor, muitas vezes não é tanto o que estão falando de você. Or better yet, it's not always what they're saying about you. Na maioria das vezes, A lot of times, é o que você escuta falar de você. it's what you hear people are saying about you. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós emprestamos o nosso ouvido Because a lot of times we let our ears hear para o que não serve, for what is not worth anything. sabe? Nós temos domínio. They have dominion. Então nunca empreste o seu ouvido So never let your ears para o que não serve. hear what is not Nunca worth empreste o seu ouvido para o diabo. Never let your ears be taken over. Sabe por quê? Se você emprestar o ouvido para o diabo, Because if you let the enemy borrow your ears, ele vai querer mais. he's going to want more. Ele vai querer o seu coração. He's going to want your heart. E se você deixar, ele vai entrar no seu coração essa palavra. And if you let, he's going to let those words go into your heart. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. And the Bible says your mouth says what your heart is full of. Então, as pessoas falavam dessa mulher. So the people were talking about this woman. Eu vejo que essa mulher tinha um complexo de inferioridade. And I saw that she had an inferiority complex. Sabe, às vezes, eu não sei o que talvez estejam falando de você. And you know, sometimes I don't know what people are saying about you. Ou o que falaram de você Or no what they passado. said about you in the past. Talvez as pessoas tentem te diminuir. Perhaps people try to diminish you. Ou você se sinta diminuído. Or you feel diminished. Ou você se sinta menos Or you feel less perto das pessoas. next to other people. Como eu disse muitas vezes, Like I said many times, somos nós mesmos it is ourselves que nos that inferiorizamos. make ourselves inferior to Eu ouvi others. um testemunho I heard a testimony de the uma other day jovem of a young woman que tem um chamado do Senhor, that has a calling from the que Lord, tem um potencial gigantesco no Senhor. that has a very great potential in the Lord. E ela falou que porque ouvia certas palavras, Because she said that because she heard certain words, porque as pessoas diziam coisas a seu respeito, because people said things in her respect, coisas que ela não era, things that she wasn't, coisas que ela não acreditava ser. things that she didn't believe to be true. Mas ela deixou essas palavras entrarem no seu ouvido. But she let these words come into her ears, E ela disse que ela começou a viver desse jeito. and she started to live in this way. As pessoas diziam para ela The people said to her que ela era de uma determinada forma. that she was of a certain form. Mesmo ela sabendo eu não sou assim, Even if she knew she wasn't like that, ela disse que passou a viver assim. she started to live in that way. Mas sabe o que aconteceu? You know what happened? Um dia One day, ela teve um encontro com Jesus. she had an encounter with God. E nesse encontro com Jesus, And with this encounter with e God, presta atenção, listen up. ela já conhecia o Senhor. She already knew the Lord. Ela já andava com o Senhor. She already had a walk with the Lord. Como Jacó, Just like Jacob já conhecia o Senhor. understood the Lord. Mas um dia ele brigou com o anjo. He fought with the angel one E day. naquele dia ele teve uma experiência com o Senhor. And on that day, he had an experience with the Lord. Essa jovem disse que nesse dia ela teve um encontro com Jesus. And on this day, this young woman said she had an encounter with God. E nesse dia And on this day, ela entendeu algo. she understood something. Que ela não era diferente de ninguém. She wasn't different from anyone Que as else. palavras não podiam influenciar a sua vida. Like the words could not influence her life. Ela entendeu que o único que pode influenciar a minha e a sua vida, She meu irmão, understood that the only one who could é o influence Senhor your Jesus. my life is the Lord é a Jesus. palavra do Is the Senhor. word of God. Não importa o que as pessoas estejam Doesn't falando matter what the people are saying ao seu respeito. in respect to you. Não importa se as pessoas estão julgando a sua vida. It doesn't matter if people are judging you. Se estão dizendo o que você é ou o que você não é. If they're saying what you're not. Importa o que Deus It matters what está God falando a says respeito da in sua vida. respect to you. Sabe o que a palavra do Senhor diz? You know what the word of God says? Atos 10:34. Acts 10:34. Pedro diz assim: Peter says like this. reconheço I recognize por verdade, by truth Deus God. não faz acepção de pessoas. God Deuteronômios Deuteronomy 10:17.
10:17. Deus é Deus dos deuses, God is the God of gods, Senhor dos senhores. the Lord of lords. O Deus grande The Lord is big, não faz acepção de pessoas. does not look at people differently. Amém? Amém? Romanos 2:11. Romans 12, 2:11. 2:11. Porque para Deus, para com Deus, Because for God, não há acepção de pessoas. God does not show favoritism. Amém? Amen. Jó 34:19. John 34:19. Aquele que não faz acepção de pessoas, The one who does not show favoritism, como príncipes. just like kings, princes. Yes. Entenda, aquele que não faz acepção de pessoas, como príncipes. Deus, quando olha para mim e para você, e olha para um príncipe, God, when he looks at you and I, he looks at a prince. ele não vê diferença. He doesn't look at anything different. Amém? Então Deus, que não faz acepção de pessoas como a príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, e nem dá mais valor ao rico do que para o pobre, He doesn't show that one is more valuable than the other. porque todos Because everyone são obras are works of God. das suas mãos. Of his, Amém? Nós somos obras das mãos do Senhor. we are Você é feitura do the Senhor. works of the Lord. Você entende isso, querido? Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sei qual seja o seu complexo de inferioridade, I don't know what your inferiority complex is, mas eu acredito que nós temos sim but I believe that we all have one algo que muitas vezes nos incomoda. that disturbs us. Quando olhamos para outra pessoa, When we look at someone else, quando olhamos para alguma coisa que vamos fazer, or when we look at something that we're about to do. talvez você seja assim: Perhaps you're like this. ah, eu não consigo fazer isso. Oh, I can't do that. Eu não posso fazer isso. I'm not able to do that. Eu não tenho capacidade para fazer I'm isso. not capable of doing that. Entenda que você é um projeto de But Deus. understand that you are a project of the Lord. Você não é inferior a You're ninguém. not inferior to anyone. O Espírito Santo de The Deus, Holy Spirit ele of habita em God você. lives in you. E se ele habita em você, If he lives in you, o Deus Todo-Poderoso vive em você. our power for God lives E in em us. Deus, And in God, nós podemos todas as we can coisas. do all things. Nada é impossível. Nothing is impossible. Tudo é possível se você crer. Everything is possible. if Os you seus believe. sonhos se tornam possíveis Your dreams become true no Senhor, in the Lord. porque Ele vive em mim e em você. Because he lives in you and I. Amém? Amen. Então, nesta noite, continue aí entendendo Continue understanding que Deus está te chamando, that God querido, is calling you para reagir, to react, para tomar bom ânimo, to be motivated, para continuar andando, to continue walking, marchando marching em direção ao seu in alvo, direction to your que é goal, Jesus Cristo. who is Jesus. Amém, querido? Amen. Amém? Então, eu vejo o terceiro obstáculo que essa mulher passou. And the third obstacle that this woman faced. Eu vou tentar me apressar aqui. I'm going to try to hurry up here. Terceiro obstáculo, o tempo. Was time. Essa mulher esperou, a Bíblia diz, 12 anos. This woman, the Bible says, she waited 12 years. Ou melhor, essa mulher sofreu por 12 anos. Or better yet, or worse, she suffered for 12 years. E Deus está chamando hoje você And God is calling you today para se posicionar. to position yourself, Para você se colocar em posição to put yourself in the position de um verdadeiro homem. of a true man or woman, Uma verdadeira mulher true man or no woman Senhor. in Amém? the Lord. Essa mulher passou por 12 anos esperando. This woman went 12 years waiting. E talvez você entrou aqui hoje And perhaps you entered here tonight esperando por algo. waiting for something. Talvez você entrou aqui hoje esperando por algo acontecer na sua vida. Perhaps you came in and you were waiting for something to happen in your life. Eu não sei, podia imaginar muitas coisas aqui. I don't know, I can imagine a lot of things here tonight. Talvez você está esperando o seu príncipe encantado. Perhaps you're waiting for your knight in Não é? shining Talvez armor. você está esperando pelo seu príncipe há muito tempo. Maybe you're waiting for that knight in shining E armor. talvez você já disse assim, Deus se esqueceu de mim. And perhaps you've said, God has forgotten me. Já faz muito tempo que eu estou esperando. It's been a long time and I'm waiting. E até agora nenhum príncipe. And until now, no prince. Já apareceram alguns sapos, né? Some Mas frogs príncipe- have- Talvez o sapo apareceu para ver se, né? Talvez ele apareceu para ver se você, né?
agia por fé e ele se transformaria num príncipe. No princes, but some frogs might have appeared at some point. Eu estou brincando. I'm kidding. Amém? Mas talvez você entrou aqui hoje esperando por um milagre na sua vida. Perhaps you've come here tonight waiting for a miracle in your life. Talvez você já não está aguentando mais esse tempo que tem esperado. Perhaps you can't do this anymore, the time You- that you've been waiting. E o tempo, querido, And the time pode gerar nas nossas vidas medo. can make in our lives for us to become fearful. O tempo pode nos paralisar. Time can paralyze us. O tempo pode gerar insegurança. Time can give us insecurities. O tempo pode gerar algo muito perigoso. Time can generate something very dangerous, Acomodação. a commodity. O tempo pode gerar acomodação. Sabe? E quando nós pensamos que estamos sendo cautelosos com as coisas do Senhor, quando nós pensamos que estamos tendo cautelas, nos preocupando para não fazer nada errado, e o tempo, talvez, já gerou uma grande acomodação nas nossas vidas. Perhaps time has made you very comfortable. Amém? Então, talvez você está dizendo aí, tanto tempo eu estou esperando. Perhaps you're sitting there and you're seeing a lot of time I've been waiting. E o pior, querido, And the worst, my friends, eu não sei se só comigo que acontece, I don't know if this only happens with me. né? Que geralmente, no tempo de Deus, Usually in the time of God, muitas vezes Deus se cala. many times God is silent. E Deus se cala geralmente quando nós mais precisamos ouvir a voz And dele. many times He's silent when we most need to hear His voice. Mas entenda nesta noite, But understand tonight, Deus ele não para de trabalhar. He doesn't stop working. A promessa dele é que ele vai estar comigo e com você His promise is that He will be with you and até I os finais do tempo. until the end of time. Deus não nos abandona. He does not abandon us. Amém? Então não deixe o tempo So don't let time parar você. stop you. Tempo para você. The time is for you. Tempo para mim. Time is for I. Para Deus não. But for God, no. Para Deus é tratamento. For God, it is treatment. Amém? Amen. Amém? Então, talvez você está assim, essa mulher por 12 anos. But for 12 years, this woman, A palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha. the Word of God says she wasted everything she had Com os melhores médicos. with the best doctor. Ela tentou, mas nunca conseguiu She a tried, cura. but she could never get the cure. Talvez você está pensando assim hoje. Perhaps you're thinking like that tonight. Eu tenho gastado tempo. I've wasted so much time. Eu já investi tudo que eu podia. I already invested all that I could. E até agora, nada. And until now, nothing. Então, o tempo, ele tende a fazer a nós desistirmos. So a lot of time makes us unmotivated. O tempo tenta fazer que os nossos sonhos caiam no esquecimento. It makes our dreams fade away. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3:1 In Ecclesiastes 3:1, que tudo tem um tempo determinado. everything has a determined time. Para todas as coisas existe um tempo. For everything there is time. Tudo existe um propósito debaixo do céu. There is a purpose for all things. Então espere no Senhor. So wait on the Lord. A Bíblia diz que é um tempo de nascer, There's a time to be um born, tempo de morrer, time to be done, um tempo de plantar time to plant, e um tempo de colher o que você plantou. and a time to get what you planted. Então, quando o tempo chegar, So when the time comes, plante no Senhor. sow in the Lord. Plante, ore, Sow and pray in the não Lord. se cale. Don't be silent. Deus não para de trabalhar, querido, Because por God does mim not stop e por working for você. you and for I. Amém? Amen. Eu vou correr mais. O quarto ponto que eu vejo aqui, The fourth point that I see in this woman's life um outro obstáculo era a distância. is another obstacle is distance. Essa mulher, ela tinha esse obstáculo, a distância. Ela tinha uma distância para percorrer até o seu objetivo. She had a distance to run until her objective, her goal. E aí eu não estou falando de tempo, eu estou falando de ela tinha que andar até o seu objetivo. And I'm talking real distance. She had to walk. Essa until mulher her- tinha que tomar uma posição. She had to take position. Ela tinha que se levantar. She had to get up. Ela não podia ficar esperando a oração dos She irmãos. could not keep waiting for the prayers of the brothers and sisters. Ela não podia ficar esperando o pastor vir na casa dela para ungir ela. She could not wait until the pastor came to her house to Ela não bless her. podia ficar esperando acabar as 7 semanas do milagre. Yeah, she could not Sabe, wait. essa mulher não ficou esperando em homens. She could not wait on man.
Essa mulher não ficou esperando na fé dos outros. She could not wait on the faith of others. Essa mulher, ela tomou uma posição. She took position. A Bíblia diz que a fé, ela vem de ouvir. The word of God says that faith comes from hearing. E vem de ouvir da pregação da palavra do Senhor. And it says from hearing the word of God. A Bíblia diz nessa história que a multidão vinha caminhando. And the Bible says that the multitude, the crowd was E eu coming. creio, como a palavra diz, que eram muitos que acompanhavam Jesus. And I believe, like the word says, that it was a lot. Eu creio que como ela estava na sua casa, Just like she was at her home. isso sou eu que estou dizendo. This is what I'm saying. Essa mulher começou a ouvir as pessoas que passavam por ali, a This multidão. woman perhaps started to hear the people talking. A multidão dizendo, Jesus está vindo. The people saying, Jesus is coming. E ele cura. And he heals. O cego está vendo. The blind are seeing. O paralítico está The andando. paralyzed are walking. O mudo está The falando. mute is talking. O surdo está ouvindo. The deaf are hearing. Jesus opera milagres. Jesus is doing miracles. E essa mulher, And ouvindo this a woman palavra, hearing this, ela se levantou. she got up. E ela disse assim, And she said não like this, importa o obstáculo que eu does vou not ter. matter what obstacles I have. Não importa a distância que eu tenho que Doesn't matter percorrer. how far he is. Mas eu vou tocar nas vestes do meu I'm mestre. going to touch Amém? Jesus. E nessa noite, Deus está falando para mim e para And on você. this night, Jesus is telling you and I, Não olhe para a distância. don't look at the distance. Não olhe para os Don't obstáculos. look at the obstacles. Olhe para o Senhor Jesus. Look to the Lord E Jesus. tenha essa certeza. And have this certainty. Se você tocar nas vestes dele, If you touch Jesus oh, Christ, aleluia, vai sair poder. your Vai sair virtude. virtue and power will come out. Amém? Amém? Você crê nisso? Amen. Do you believe Amém? this? Então, não olhe para a distância. Don't look at distance. Essa mulher saiu, não se importou para o que iam dizer dela. And this woman did not care what others were saying about her. Ela não importou para nada She didn't care about anything. o que o mundo ia dizer dela. What the world was going to say Ela about disse, eu her. quero é She Deus. said, I want God. Eu vou até I'm Deus. going until God. Amém? Amen. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Então, Romanos 2:11. So Romans 2:11. 2:11. A palavra diz assim, The word of God says, porque para... Sorry. Desculpe. Eu confundi. Então, essa mulher ela foi até o Senhor. this woman, she went and told the Lord. Então, a distância, querido, So the distance, my friends, não pode te parar. cannot stop you. Amém? Amen. A distância não pode te parar. So distance cannot be your obstacle. As crises não podem te afundar. The crises cannot drown you. Amém? Amen. Amém? Você crê nisso? Amém? Você toma posse disso? Aleluia. A palavra do Senhor diz que é Lucas 1:37. Luke 1:37 says, Para Deus for God, nada nothing is é impossible. impossível. Para Deus nada é impossível. Marcos 10:27. Mark 10:27. Jesus, olhando para a multidão, Jesus, looking until the crowd, disse: said, para os homens for men, é impossível, it is impossible, mas para Deus but for God, não. no. Porque para Deus Because to God, todas as coisas são all possíveis. things are possible. Amém? Amen. Então, querido, não importa. Eu não sei qual é a crise que você possa estar So vivendo. it doesn't matter. I don't know what crisis you're going through. Eu não sei aonde você está nesse I don't momento. know where you are at this moment. Sabe, talvez você olhe para a sua vida nesse momento Perhaps you reflect on your life at this e moment. veja que tudo está de perna pro ar. And you see that everything is chaos. Parece que tudo está bagunçado. Everything is a mess. Parece que já não tem mais solução. And that there's no more solution anymore. Parece que não tem mais jeito. And there's nowhere to go. Parece que aqui é o ponto final. And that this is the final moment. Mas eu quero dizer para você nessa noite, But I want querido, to tell you tonight que você foi chamado that you were called para andar em vitória. to walk in victory. Que você foi chamado That you para were called andar de glória em to glória, walk in glory de and glory. vitória em vitória. Victory in victory. Eu quero dizer para você que essa I palavra want to tell you that this word que nós cremos, that we believe que essa palavra que vive em mim e você, this word that lives in ela you nos and I, garante it guarantees que nós somos mais do que we are vencedores more em than Cristo. conquerors in Christ. Amém? Amen. Hoje o Senhor quer que você saia daqui Tonight the Lord wants you to leave here sabendo lidar com as suas crises. knowing to lead with your crisis. Que você entenda, That you understand se a crise chegar, if the crisis comes, vai ser para te impulsionar it's going to be there to push you para mais perto do Senhor. closer to the Lord. Amém? Amen. Amém? Então hoje entenda, So
Deus I want you to understand, não coloca um ponto final. God does not put a final period. Deus hoje coloca um novo caminho para você. He gives you a new way tonight. Deus hoje, eu não sei a sua necessidade, I don't know your necessities, mas se for preciso, meu irmão, but if it's a need, mas preste atenção aqui. Se você está vivendo if you're living a palavra, the word, eu não creio que as bênçãos caem do céu. I don't believe that blessings fall from heaven. Elas vêm do Senhor. They come from the Lord. Mas eu não creio que simplesmente eu estalo meus dedos I don't e ela think it's from chega. the snap of a finger that it comes. Eu creio sim I believe though que se eu estou vivendo uma vida com that Deus, if I'm living a life with que se eu God, estou andando de acordo com esta if I'm palavra, walking according to this word, que se eu estou obedecendo essa if palavra, I'm obeying this word, mesmo que esteja sendo difícil, even if it's being difficult, mesmo que eu esteja lutando, even if I'm fighting for it, mesmo que às vezes eu tenha uns deslizes, even if I slip or fall sometimes, mas eu me recomponho. I get back up. Como homens nessa palavra Just like the men in this word tiveram momentos difíceis had difficult times que quase saíram da palavra. and almost went away from their walk. Asaf, o salmista, Asaph, the psalmist, ele diz assim: muito eu me alegro no Senhor. I take joy in the Lord. Creio que Salmo 73, I think it's Psalm 73. 73. Muito eu me alegro no Senhor, I take joy in the Lord, porque os meus pés because my feet quase se desviaram. almost went away. Sabe por quê? Depois você vai procurar lá o Asaf. Ele começou a olhar para as coisas desse mundo. I started to look at the things of this world. Sabe, jovens, Asaf era um jovem, You know, Zaphi was a young person, um salmista, a psalmist, um adorador do a Senhor. worshiper of the Lord. E ele começou a olhar para as coisas desse mundo. And you started to look at the things of this world. Ele começou a tirar o olho do Senhor. You started to look away from Porque the esse Lord. mundo nos oferece coisas Because this world offers que us parecem ser boas, that appear to be good, mas são boas por um momento. but are only good, they're temporary. Mas depois, pelo resto da vida, But after, for the rest of our lives, por um momento elas são doces, for a moment they are sweet, mas depois se tornam amargas. then they start to be bad. O gosto é ruim. The taste is E bad. Asaf quase se desviou. Mas ele disse: muito eu me alegro no Senhor, But he said, I take a lot of joy in the Lord, porque o Senhor o sustentou. because the Lord has sustained Amém? me. E Deus nesta noite, And God tonight Ele quer que nós saiamos daqui wants us to leave here tonight, cheios da presença dele, filled with the Holy cheios Spirit, do poder dele, filled with His cheio presence, do Espírito Santo filled dele, with the Holy Spirit. porque é Ele que nos fortalece. It is Him who strengthens O Espírito Santo é o nosso ajudador, us. The Holy Spirit is our helper. é o nosso consolador. Is our Se consoler. coloque de pé, querido. Sabe, Pedro nesse momento, nessa tempestade, Peter in this storm, in this moment, foi o homem que andou sobre as águas. was a man that walked on water. Deus hoje, Ele não quer que você ande sobre as águas. He doesn't want you to walk on water tonight. Deus quer que você ande sobre a palavra dele. He wants you to walk on His word. Deus quer que você saia daqui God wants you to leave here andando sobre a sua palavra. walking on His word. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, When Peter said, Lord, if it is you, manda que eu vá ter contigo. tell me to walk until O you. grupo de louvor pode me ajudar? And the E ó, worship band comes. Irmão, preste atenção. Pedro disse assim: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Peter said, if it is the Lord, tell me to go until you. E a igreja me responda aqui. And the church, please answer me. O que aconteceu com Pedro? What happened to Peter? Pedro fez o quê? What Andou. did Peter do? He walked. O que aconteceu, irmãos? Pedro andou como? He walked on water. Hello? Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Amém? Ele andou sobre as águas. Eu vou dizer que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Jesus disse: vem! Vem! E Pedro foi. Lógico que ele andou sobre as águas. Meu irmão, obrigado. Ele andou sobre as águas. Mas eu quero que você entenda. Pedro andou pela palavra. Jesus lançou a palavra a Pedro. Disse: Pedro, vem! Vem! E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas, firmado na palavra do Senhor.
E Deus hoje, nessa noite, querido, se você entendeu essa palavra, as crises podem chegar nas nossas vidas. Amém? A crise pode chegar nas nossas vidas. Mas Deus hoje está lançando uma palavra sobre as nossas vidas. Vem, 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 vem. Ande sobre a minha palavra. Ande sobre a minha palavra. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Nós vamos vencer as crises. Amém? Amém, querido? Então feche seus olhos. Quero orar por você. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, meu Pai. Deus Todo-Poderoso. Pedro olhou para a tempestade, querido. Pedro olhou para tudo que rodeava a sua vida. Tudo que estava em volta da sua vida. E naquele momento ele começou a afundar. Pedro começou a afundar naquele momento. E o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, sou eu. Sou eu. O Senhor Jesus está dizendo hoje, nesse momento, querido, para mim e para você: sou eu que estou aqui, querido. Sou eu que estou no meio dessa crise. Sou eu que estou no meio dessa dificuldade. Sou eu. Sou eu que estou com você. A minha palavra é que garante que eu estarei contigo até os finais do tempo. Então não desista em meio à crise. Não deixe a crise tomar conta da sua vida. É você que toma conta dessa crise. É você que manda ela ir para bem longe da sua vida. Amém? Amém, queridos? Então tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra nesta noite. O Senhor te chamou. O Senhor te trouxe até aqui hoje para que você entenda que você, seja em meio à crise, seja em meio à dificuldade, não importa, Ele é contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está dizendo: eu estou contigo, meu irmão. Eu estou contigo, minha irmã. Não se assombrei. Não tenha medo. Não tenha medo. Não recue, porque eu não tenho prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. Deus está te impulsionando nessa noite. Deus está te lançando mais alto. Se você está numa crise, Deus, esse é o momento. Esse é o momento de você ir mais perto do Senhor. Esse é o momento de você tomar impulso no Senhor, em direção à sua vitória. Olha.